Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu estou gravando esse vídeo à noite. Eu sou a Michele, sou professora de educação infantil, tenho bastante experiência com o uso de jogos em sala de aula, em formação de professores para trabalhar com jogos de tabuleiro. E hoje eu estou aqui a convite da Josi, da Silvia, né, da diretoria de ensino aí de Botucatu, para conversar um pouquinho com vocês. Infelizmente não vai poder ser ao vivo por conta da minha agenda, né? Mas a intenção é que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência desse assunto com vocês, mesmo que dessa forma, sem ter, né, a interação ao vivo, e espero que não seja cansativo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, né, para vocês verem o material que eu preparei, uns slides, que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, pensei em a gente contextualizar, né, o jogo como uma importante ferramenta pedagógica, né? O que está envolvido, o que está por trás de todo o contexto quando eu trabalho com jogo, um jogo de tabuleiro, seja ele inventado, seja ele novo, seja ele um jogo de tabuleiro conhecido, tá? É um pouquinho disso que eu quero falar com vocês nesse vídeo hoje. Bom, então aqui eu fiz uma breve apresentação. Eu sou daqui de Bauru, atualmente eu estou trabalhando na educação infantil com os alunos de 5 anos de um colégio particular aqui em Bauru. Fui formadora pedagógica, né? Trabalhei com os professores, foi aí que eu conheci a Josi, a Silvia, alguns professores de uma escola em Bofete, aí na região de Botucatu. E a MindLab, ela tem, né, um programa de jogos pensando em resgatar jogos de tabuleiro e em trazer para a sala de aula a discussão das habilidades socioemocionais. Não só socioemocionais, né? Mas tudo que está por trás de uma situação de jogo. E tem muitos estudos que falam sobre isso. Então, só para vocês saberem, a minha primeira graduação é em Química, também fiz pedagogia, sou psicopedagoga também e atualmente estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação aqui da Unesp em Bauru, né? Inclusive, a Josi me deu muitas dicas para eu conseguir entrar no programa. Pensando, né, nessa minha pouca experiência com os jogos de raciocínio dentro do ensino de Química, é esse projeto que eu estou começando a desenvolver, tá? Entre esse ano. E aí, assim, eu vou contextualizar, né? Eu acho que quando a gente vai trabalhar algum assunto, a gente tem algumas questões para reflexão e eu coloquei alguns aqui, né? Pensando assim, como que era antes da pandemia, como estava a sociedade, como que estávamos, como estava o mundo, como estavam os nossos alunos, como estava o ensino, né? Pense um pouquinho sobre isso. Mas eu já adianto para vocês que a gente tinha, né, uma velocidade de mudança muito grande, uma coisa que está assim já não está mais, excesso de informação, né, um encurtamento do planeta, talvez uma expressão assim que eu estou usando aqui, né, para denominar os efeitos da globalização, novas relações com as informações e o conhecimento. Então, eu vou exemplificar, né, quais são as habilidades que são exigidas de nós quando a gente abre, por exemplo, uma página na internet, quando o nosso aluno abre uma página na internet, né? Será que as informações estão ali? E o que ele precisa ter para conseguir distinguir o que é relevante do que não é? Né? É diferente de muitos anos atrás, quando a escola, o professor, né, era visto como uma pessoa que tinha o conhecimento. Não tinha Google, Malemar tinha algumas enciclopédias, né? Hoje em dia isso mudou bastante, né? A informação ela tá aí. Uma pessoa faz um vídeo e joga na rede social e tem alguma informação ali, né? Inclusive a gente já tem até outras discussões, as fake news, por exemplo, que são, né, informações distorcidas, erradas, que são colocadas numa rede social e tem a sua repercussão, né? E lidar com a mudança.
Então, a gente tem lá um aplicativo, você está acostumado a mexer nesse aplicativo todo dia, e para mandar, vou pegar um exemplo, vai o WhatsApp, todo mundo usa, né? Sabe lá o caminho que você faz certinho para enviar uma foto, para enviar um vídeo, e aí, de repente, o aplicativo faz uma atualização. E aquilo que você sabia sobre ele já não é mais o mesmo, né? Então a gente vinha já antes, estou falando aí do cenário antes pandemia, né? Onde muitas habilidades eram exigidas de nós, né? A gente tinha muitas questões que a gente tinha que trabalhar com a gente, com nossos alunos, na nossa casa. E aí a gente se depara com essas informações aqui, né? Preparar os nossos alunos para um futuro que a gente nem sabe qual é. E as habilidades que são exigidas de nós são de acordo com essas novas demandas e essas novas tecnologias. Então, a gente precisa ser tolerante, lidar com as diferenças, aprender a conviver, a respeitar, aprender a aprender, né? E tem uma frase que eu coloquei aqui no slide, que os analfabetos do século XXI não são mais aquelas pessoas que não conseguem ler e escrever, né? Mas aquelas que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Eu, particularmente, acho essa frase muito forte, né? Então, percebam que, sei lá, 10, 15 anos atrás, na educação, a preocupação, não que não seja hoje, ela ainda é, né? A questão da alfabetização, da leitura, dos conhecimentos matemáticos, né? Mas isso hoje em dia virou uma coisa muito básica, a gente está indo além, não é? Dessa demanda. Tá? E quantos conhecimentos, quantas coisas a gente ao longo da vida, né, não estamos aprendendo a desconstruir para aprender de novo, né? Alguns movimentos, sem querer detalhar muito, mas só para exemplificar, né? Movimentos que falam sobre racismo, né? Sobre preconceito, né? Racial, sobre feminismo. Talvez eles trazem para a gente a desconstrução mesmo de alguns pensamentos que foram sendo passados de uma geração para outra e que isso era tão normal que a gente nem se questionava sobre, né? E hoje, talvez por conta de todas essas facilidades tecnológicas que a gente tem e conversas e diferentes pontos de vista, as pessoas estão conseguindo questionar algumas coisas e talvez até fazer a gente reaprender, desaprender coisas antigas, né? Eu vou só dar um exemplo. Eu, com as minhas crianças de 5 anos, eu trabalhei com eles agora, que a gente está, né, trabalhando folclore, eu trabalhei a música Escravos de Jó. Eu acho que muitos de vocês conhecem, né, essa música. E ela é uma música folclórica, tradicional, né, que tem uma história a respeito da escravidão e por que cantavam essa música. Né? Então, eu ensinei isso para as crianças e fiz uma adaptação. Poxa, acho que hoje em dia falar escravos de Jó talvez não caiba mais. Né? Então, que tal a gente fazer o Amigos de Jó? Né? Então, é nesse sentido, né, desconstruir algumas coisas para reaprender outras novas e dar aí novos sentidos para as coisas de acordo com as mudanças que a gente tem na nossa vida, na sociedade, tá? E aqui eu trago um outro dado muito interessante para a gente pensar sobre, né? É um relatório que foi feito recentemente, né, no Fórum Econômico Mundial. Ele revelou que 65% dos empregos que os alunos, né, os nossos alunos do ensino fundamental terão no futuro ainda não existem. E aí, assim, vamos fazer um exercício, né? Vamos pensar há 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás, quando a gente não tinha, eu acho que uns 10 anos atrás, a gente ainda não tinha, estava começando a ter smartphone. Né? Eu não sei, eu lembro que eu tive o primeiro smartphone muito depois do que começou, né? Mas talvez 10, 15 anos atrás a gente não tinha smartphone assim tão acessível como hoje, né? Já tinha celular, mas não smartphone. E se pensar, se há 10 anos atrás falassem para vocês assim, olha, tem um aplicativo, né, tipo Uber, que vai mudar a forma como as pessoas se deslocam e vai mudar a forma como as pessoas trabalham.
né? Primeiro, o que é aplicativo? A gente ainda estava dando conta dos programas, né, de computador tradicional, comum, né, não notebook, que aí hoje em dia já tem notebook, tablet, e o que é um aplicativo? Né? Olha quanta coisa mudou. E aí, há 10 anos atrás, a gente não tinha ideia do que era o aplicativo do Uber e que as pessoas ganhariam dinheiro com ele, trabalhariam com ele, né? E vamos fazer então uma projeção para o futuro? Será que daqui 10, 15 anos, como será que vai estar? Poxa, há 10 anos atrás não dava para prever, né, tudo que ia acontecer em relação a esse ponto específico de demanda de trabalho, de tecnologia. Agora eu vou ir um pouquinho mais além, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, em janeiro, estavam fazendo planos para o ano de 2020, planos tanto profissionais quanto pessoais, né? E aí uma coisinha veio e mudou tudo, né? Mudou a maneira como a gente dá as nossas aulas, né? Eu estou dando aula para criança de 5 anos pelo computador. Para mim isso era inimaginável, né? Então, e agora se a gente pensar como será pós-pandemia, né? Porque tudo isso que nós estamos vivendo agora, eu vejo que trouxe para nós uma necessidade muito grande de lidar com muitas habilidades. A gente realmente está se reinventando enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Para nós, professores, foi uma mudança muito pesada, porque a gente tinha o contato, o olho no olho na sala de aula, né? Tava ali com os nossos alunos e isso, de repente, não aconteceu. Eu não imaginava um período sem ir à escola, né? Sem ter aquele ambiente da escola que a gente conhece, né? E isso fez com que muitas áreas e muitas profissões também fossem tendo que se reinventar, né? Eu estou falando especificamente para a gente pensar em nós, mas tem várias, né? Várias áreas. Pessoas que começaram a descobrir que não, empregadores, né? Que começaram a descobrir que não precisam pagar por certas coisas, né? As pessoas parecem que ficaram mais produtivas em casa, muitas perderam o emprego. Então, todas essas mudanças que a gente já vinha, né, enfrentando aí e tendo que lidar e tendo que se reinventar, de repente, com uma mudança maior ainda, né, que foi a situação da pandemia, isso potencializou, né, isso transformou assim num turbilhão que eu não sei, mas o meu sentimento compartilhando aqui com vocês é de parar o mundo que eu preciso descer, né? Porque realmente a gente está num movimento de manter, né, a saúde mental, tentar separar a casa do trabalho, são muitas demandas, não só no ambiente profissional, mas no pessoal também. E é uma novidade, né? É uma coisa que a gente não imaginava, nem em janeiro, que dirá desde março, quando tudo aconteceu. É claro que toda essa situação tem N questões, eu estou falando de uma maneira muito superficial, pensando e focando nas habilidades que estão sendo exigidas de nós, dos nossos alunos, né? Claro que a gente sabe que tem questões políticas, enfim, questões sanitárias, uma série de coisas aí envolvida nesse cenário que a gente está vivendo, mas eu quis só trazer, né, essa situação atual para mostrar o que ela potencializou e o que ela ainda vai ter de reflexo, né, na nossa vida e na vida dos nossos alunos, né, nas relações de trabalho, nas relações com conhecimento. E é só a gente pensar como é que tá nossas aulas, né? Muita coisa mudou. De repente a gente estava gravando vídeo, ou pensando em gravar, em como mandar conteúdo, né, para as crianças, as aulas online, enfim, uma série de questões. E aí, pensando nesse futuro, né, que ele é bem incerto, esse senhor aqui, Tony Wagner, ele elencou 7 habilidades que são, assim, para a gente sobreviver no mercado de trabalho no futuro.
Então, não basta mais eu ser bom em um determinado conhecimento, né? Eu preciso ter algumas habilidades um pouco mais amplas. E aqui ele elencou as 7. Então, saber resolver problema, ter pensamento crítico, né? Colaboração, liderança, se adaptar. Olha aí o que eu acabei de dizer, né? Com relação a essa situação que nós estamos vivendo nesse ano. Querendo ou não, a gente, para manter a sanidade, né, para manter a sobrevivência, digamos assim, em alguns pontos a gente teve que se adaptar. Foi feita uma adaptação, né, para nós e para todos. Nós não estamos sozinhos, não é só os professores e os alunos que estão vivendo essa situação. É o mundo, né? A questão da iniciativa, né, de ser proativo, comunicação oral e escrita eficaz, análise e avaliação das informações, curiosidade e imaginação, né, que aí entra a criatividade e tudo mais. Eu coloquei aqui a fonte, o site que eu tirei essas informações, mas é um relatório que fala sobre o mercado de trabalho do futuro, trazendo aí um pouquinho de tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Aplicativos, as mudanças mesmo na relação de trabalho. Então, o que vai ser exigido? O que é exigido de nós? E será que, fazendo aí um paralelo, né? No meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, nós não precisamos mobilizar pelo menos algumas dessas habilidades aí, não é? Muita imaginação, muita resolução de problema, muita adaptabilidade, né? Muita maneira de tentar resolver os problemas e as situações que nos foram colocadas, tá? Muita ajuda, muita conversa, muito desabafo. Então é isso. E pensando na aprendizagem, será que todas as pessoas elas aprendem da mesma forma? E aí aqui eu coloquei um pouquinho as inteligências múltiplas, né, que o Gardner, Howard Gardner fala, que nós não temos só inteligência lógico-matemática, que foi tão priorizada e tão reconhecida antigamente, né? Há outros tipos de inteligência. Então, se eu pegar, por exemplo, o Pelé, eu posso dizer que o Pelé ele era extremamente inteligente na questão corporal sinestésica, né? Como era o QI, a parte lógica, né? Eu acho que QI hoje em dia nem sei se é mais utilizado como o único fator de medir inteligência, né? Eu não sei como que era a questão lógica do Pelé, mas para o que ele se propôs fazer na vida, ele era extremamente inteligente, né? Pegar aí um músico, ele tem uma inteligência musical, né? É naturalista que entende, que percebe o ambiente, a natureza, os animais, né? Aquela pessoa que ela tem um conhecimento de si, ela se conhece muito bem, ela tem uma inteligência intrapessoal bem destacada. E aqui não é que a pessoa só tem um ou outro, né? Nós temos todas. A questão é que temos alguns pontos um pouco mais desenvolvidos do que outros aqui, né? E para a gente tentar com que todos consigam aprender alguma coisa e até para potencializar todos esses tipos de inteligência, o Gardner fala para a gente que a gente tem que diversificar as linguagens para conseguir justamente tentar atingir, né, as crianças, os nossos alunos, de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, por que eu trouxe isso aqui, né? Justamente para resgatar essa ideia que, às vezes, uma metodologia, uma forma de ensinar pode não ser a forma que eu vou atingir o meu aluno. E eu acho que vocês devem vivenciar isso na sala de aula, né? Sempre tem, todo ano tem aquele aluno, algum aluno que meio que desafia a gente, que inculca a gente em como que eu vou conseguir atingir, como que eu vou passar aquele conteúdo, aquele conhecimento para esse aluno em específico, tá? Como eu estou trabalhando com crianças de 5 anos, e na educação infantil o cenário, né, essa exploração do mundo e proporcionar para a criança diversas experiências, a gente trabalha muito com a música, né, com a questão corporal, com o espaço, então leva para espaços diferentes, né, para exploração do corpo, enfim, também tudo isso
pré-pandemia, porque agora no ensino remoto nem sempre a gente consegue fazer tudo, porque depende da família, né? Mas você oferta ali uma série de atividades diferentes para tentar potencializar a aprendizagem das crianças, tá? E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque muito lá atrás, na época, provavelmente que nós estudamos, a parte da linguagem e lógico-matemática que era muito priorizada, né? E até assim, a cognição era muito priorizada e não tinha muita discussão sobre as emoções. Então, um recurso, né? Que é um recurso que funcionava, que ajudava a ter foco. E que às vezes a gente até se pega fazendo com os alunos, né? Mas é você pedir para ele, olha, deixa seus problemas lá fora, né? Como se fosse super fácil. E vamos se concentrar aqui na atividade, porque agora é aula X, né? E a gente tem aqui esses conteúdos para aprender. Talvez para os alunos mais velhos, né? Isso pode funcionar até para ajudá-la a focar, ou até para ajudar a esquecer o problema. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente não consegue separar a emoção do pensamento, né? Não dá. Tanto é que se nós estamos num momento muito conturbado, dificilmente a gente vai conseguir aprender de fato aquilo que está sendo apresentado para nós, né? Depende muito das questões socioemocionais, né? Isso foi comprovado por várias pesquisas nessa área, né? Que a gente tem ali as nossas capacidades, reações emocionais e a parte cognitiva que são interdependentes, não tem como eu separar uma coisa da outra, né? E a emoção, ela vai me ajudar ou a potencializar a aprendizagem ou a, de repente, me atrapalhar na aprendizagem, né? Aquela situação típica, por exemplo, de uma criança que tem algum problema em casa, né? E ela não consegue, ela vem para a escola abalada, ela vem para a escola chateada, e naquele momento, quantas vezes a gente não tem, né, chamar, tentar conversar, tentar estabilizar a parte emocional dela, para que aí sim ela consiga desenvolver as atividades do dia, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente tem que considerar os dois aspectos na aprendizagem, tanto a razão quanto a emoção. E eu coloquei essa tirinha aqui do Guilherme Bandeira, porque é uma tirinha que ele brinca bastante, né? Que é essa questão do cérebro e do coração, a razão e a emoção. Então, para deixar divertido, né? Muito legal quando a gente aprende, né? Quando a gente se joga na aprendizagem com a emoção também. E aí, como é que os jogos podem colaborar com isso? Né? A ser uma ferramenta pedagógica, a trazer a emoção, a trazer a cognição, a trazer o prazer, né, pelo aquele conteúdo, me ajudar a aprender. Então, é isso que eu vou tentar, com algumas dicas, passar para vocês aqui. Então, uma coisa que eu acho muito bacana dos jogos, assim, que os jogos a gente aprende, que eles ensinam alguma coisa para nós. Isso já é bastante discutido, tem várias pesquisas, né? Tem inclusive pessoas como o Lino de Macedo. Aqui em Bauru tem uma professora fantástica da pedagogia, a Maria do Carmo Kobayashi. São pessoas que estudam jogos e a ludicidade há muito tempo e traz, né, essa importância do brincar, do jogar para a aprendizagem. E se a gente pensar um pouquinho, isso é uma prática, né, de jogos e brincadeiras, do lúdico. É muito comum na educação infantil, e aí conforme a gente vai avançando, né, aí na escolaridade, acaba que isso vai sendo deixado de lado, né? Não dá tempo, porque são muitos conteúdos, são muitas coisas aí, e acaba que isso fica um pouquinho de lado. Então, a proposta, né, a gente pensar em como resgatar. E também quando eu falo assim que isso fica um pouco de lado, eu não estou querendo dizer que ninguém nunca usou o jogo na sua aula, não é isso, né? Mas para a gente justamente tentar aproveitar esse recurso para trazer para nossa aula sempre que pudermos, né? Nem sempre vai ser possível, mas sempre que pudermos ele acaba colaborando aí.
E uma coisa que eu acho muito interessante nos jogos é que eles, primeiro, que por ser uma atividade divertida, envolvente, eles engajam os alunos, né? Você ganha os alunos um momento de atenção aí, né? É mais fácil engajar, digamos assim, é uma ferramenta que a gente tem para isso. E permite simular a situação do cotidiano. Então, eu preciso, né, lidar com a frustração quando eu perco esse jogo. Eu preciso saber como que eu vou ganhar esse jogo. Lidar com regras, né? O jogo ele tem uma regra. Se eu quero ganhar da maneira ética, e olha aí uma discussão que a gente pode trazer, né? Eu preciso saber lidar com essa regra. Eu preciso gerenciar um tempo da partida ou até outros recursos. Se for um jogo de carta, as cartas que eu tenho na minha mão, né? Me preparar para perceber o movimento das pessoas que estão jogando, né, comigo. E aí envolve planejamento, tomada de decisão. Eu vou mostrar um quadro com algumas habilidades aqui. E eu acho muito bacana a gente fazer um paralelo com o jogo e a vida. Porque se nós pensarmos no jogo, você tem um objetivo, né? E na vida também a gente precisa, para várias áreas, ter objetivos, né? Seja eles de curto prazo, a longo prazo, enfim. Você precisa gerenciar recursos. E na vida também, tempo, recurso natural, dinheiro, precisa ser gerenciado, né? Para a gente ter aí um maior sucesso no que a gente se propõe. E você tem que traçar um plano, você tem que se planejar, não é? Então, existe essa relação do jogo com a vida. O jogo permite realmente simular várias situações do cotidiano, tá? E é por isso que eles são ferramentas pedagógicas muito bacanas da gente utilizar. E aqui eu coloquei um pouquinho algumas habilidades que são envolvidas quando a gente está usando, né, jogando e usando essa ferramenta, um jogo com as crianças, né, com os alunos. Primeiro que tem a parte cognitiva. Então, o jogo por si só, né, ele já vai trazer ali planejamento para ver como que eu vou ganhar, as conclusões lógicas, tipo, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo, né? Tomada de decisão, que peça eu vou mexer, que carta eu vou jogar, né? Lidar com a incerteza, porque se eu tenho um jogo de carta, um jogo de dados, eu nem tenho sempre o controle da situação, eu vou ter que aprender a me virar ali com o que sai na minha mão, né? Vão vendo aí, qualquer semelhança com a vida não é mera coincidência, tá? A gente tem a questão social, né? Porque exige regras. A gente também vive numa sociedade onde temos regras e temos que saber lidar, se portar, resolver conflitos muitas vezes, né? Se eu estou jogando com outras pessoas, eu posso precisar me comunicar com elas, né? E olha como que simula, né? De repente, um ambiente de trabalho, uma situação da vida mesmo. Lidar com as emoções. Poxa, a frustração de perder é uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque na vida a gente nem sempre só ganha, né? Aliás, é o contrário, a gente perde muito mais do que ganha, sofre muito mais do que tem sucesso, né? E aliás, todas as frustrações e tudo que a gente sofre pode nos ajudar em questão emocional a ter sucesso, a conseguir, né, um objetivo. Porque justamente você pode ali aprender com um erro numa partida, né? E na vida é a mesma coisa. E a parte ética, né? Você está jogando com alguém, você tem que respeitar aquela pessoa, né? Ela pode estar numa situação de jogar contra você, né? Mas é uma situação de jogo, ela é uma pessoa, seu amigo, né? É claro que às vezes acontece da gente jogar e no calor ali da emoção se exaltar, né? E olha aí o que eu falei, né? Da emoção. Justamente como a gente não separa, né, a aprendizagem ou a parte cognitiva que eu estou pensando da emoção, eu posso utilizar o jogo para trazer, né, esse lado socioemocional, né, para esse contexto e discutir aí questões da vida e pensando em seres humanos completos, que tem, né, o cognitivo, mas também
o lado socioemocional aí como bagagem, né? Como que faz parte. Nós somos assim, nós temos isso, tá? E aí, assim, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, né? Eu acredito que, não sei se é alguma novidade, mas é mais no sentido de mostrar mesmo a importância da ferramenta, por que tem tanta discussão e tanto incentivo para a gente trazer o lúdico, o jogo para dentro da escola cada vez mais, né? Justamente para ser uma ferramenta como nossa aliada para potencializar a aprendizagem e também ser um momento um pouco leve, descontraído, para quebrar um pouco, né, a rotina, o que a gente já está talvez acostumado, ou dar uma revigorada, né, nos ânimos aí, tanto nosso quanto dos alunos. Ou, né, se tiver uma parte um pouco mais polêmica, a proposta é a gente refletir sobre tudo que acontece na vivência do jogo, tá? É mais ou menos pensando nesse sentido. Então, aqui eu trouxe um pouquinho os tipos de jogos, né? Na Mind Lab, que é a empresa que eu trabalhei durante 9 anos, a gente, se vocês, a Mind Lab está com um trabalho incrível de material para as famílias, que eu acredito que vocês, enquanto professores, podem utilizar. Eu posso colocar o site aqui no final, se não me engano, chama Mind Lab, é Mind Lab, né, como se escreve, para a família. E eles falam bastante da produção. Esse Mind Lab para a família está falando bastante da produção dos jogos em casa. Jogos de tabuleiro, né? Alguns conhecidos, outros não tanto. E trazendo esse recurso para trabalhar aí de casa na situação que nós estamos agora. Mas lá a gente tinha uma cultura, né, de não usar a palavra adversário. A gente não é adversário, nós não estávamos ali inseridos no momento de ser adversários um do outro, era a palavra oponente. Então, jogos de oponente são aqueles jogos como que eu sempre vou ter alguém que vai ganhar e alguém que vai perder, né? Então, vou dar um exemplo de jogo de oponente: damas, xadrez, né? Truco, Uno, né? Tem ali uma situação onde alguém vai perder e alguém vai ganhar. Então, esses são os jogos de oponente. Jogos de parceria são jogos que os jogadores se unem para vencer um objetivo em comum. Esses jogos são muito utilizados na educação infantil, né? Justamente não é que é só utilizado na educação infantil ou que só deve ser esses jogos utilizados na educação infantil, mas eles são muito utilizados justamente por trazer a questão do coletivo, né, do trabalho em equipe. Deixa eu pegar um exemplo de algum jogo de parceria. Às vezes os jogos eles têm parceria e oponência. Então, truco, por exemplo, né, você tem uma relação entre os parceiros, né, que estão um de frente com o outro, que passa o sinal, aquela coisa toda, e a relação de oponência entre esses parceiros, essas duplas que estão jogando, tá? Mas tem jogos que são só de parceria, né? Que o objetivo é, sei lá, vencer um quebra-cabeça, por exemplo. Um quebra-cabeça é um tipo de jogo de parceria, né? As pessoas que vão montar o quebra-cabeça, elas têm um único objetivo, que é montar o quebra-cabeça, né? Então aí elas trabalham junto, elas cooperam ali para ir encaixando as peças e montando esse jogo, tá? Um jogo de percurso, muitas vezes ele é conhecido, você tem um caminho, né, para percorrer ali, e pode usar uma condição de incerteza, que é um dado, né? Aquilo, joga o dado, anda tantas casas, se parou na casa tal, você tem que recuar. São ferramentas muito importantes para discutir situações do cotidiano. Então, no jogo de percurso, você pode explorar várias coisas, inclusive a definição de objetivos em um mês para a vida, né, do aluno, como que ele lida com a questão dos dados. Você não sabe o que vai sair, você não tem certeza, e com base no que saiu, você tem que se organizar ali, né, tanto nas regras do jogo, do que é possível fazer,
como na questão emocional também, né? É meio que um treino, se vira aí para lidar com os seus problemas, né? Estou fazendo uma comparação um pouco absurda, mas para vocês entenderem que realmente é colocar algumas habilidades em prática, né? Que eu posso fazer isso através do jogo. E é claro que muitas vezes a gente, quando vai jogar, a gente só joga, né? E esse só joga já está carregado de muita coisa. Jogar já é uma ação que mobiliza muita coisa. E eu estou justamente querendo mostrar para vocês o quanto que está envolvido nesse ato de jogar, né? Quanto que a gente mobiliza tanto de questões emocionais quanto as habilidades cognitivas também, tá? Foi nesse sentido. Então, aí, tomada de decisão, né? Como eu coloquei aqui, resolver um problema. E olha como essas habilidades aqui que eu trouxe, né, nesse slide, não tem um pouco a ver com isso que a gente falou aqui, né? Das habilidades para o mercado de trabalho, tá? Então, é nesse sentido. Esse jogar, ele tá envolvendo muitas coisas. Aí eu trouxe alguns, falando ainda, né, dos tipos de jogos, alguns jogos de tabuleiro, né, que são conhecidos, então dama, xadrez, também tem essa expressão board games, que é trilha, né, essa expressão, hoje em dia, se você procura essa expressão no Google, aparece uma infinidade de jogos e coisas muito diferentes, né, tem até sites de jogo online, se não me engano tem um que chama Arena Games, que tem alguns jogos lá de tabuleiro online para você jogar, né? Jogos tradicionais, dominó, stop, adivinha, né? E jogos online. Trazendo aqui uma dica, né, para esse momento de ensino remoto, das aulas online, eu tenho usado duas ferramentas com as minhas crianças que talvez podem ajudar, e eu coloquei aqui pensando mesmo em colaborar aí com não sei se vocês já conhecem, talvez, provavelmente devem conhecer, mas que é o WordWall, que é um site para você criar alguns jogos como forca, usando algumas coisas específicas, você pode usar imagem, nome, né? Cruzadinha, palavras cruzadas, jogos de memória, né? Jogos nesse sentido aí. E esse XL é específico para matemática, são joguinhos online que trabalham alguns conceitos da matemática. Se eu não me engano, eles têm jogos até os conteúdos do sexto ano, tá? Mas é claro que, dependendo do que você precisa reforçar aí com as crianças, jogos das séries anteriores podem ser explorados e não sei se vocês já conhecem, bacana, mas eu quis colocar aqui que eu tenho usado bastante e se puder, né, se for uma forma de contribuir aí, tomara que eu consiga contribuir com essa dica e ajudar aí vocês nesse momento de ensino remoto, né, que a gente está precisando compartilhar todas as dicas possíveis. Então foi por isso que eu coloquei aqui. E aí, assim, né? Como eu falei, o jogo em si, ele já desenvolve várias coisas, mas como que a gente pode fazer para potencializar ele ou até trazer a parte, ele um pouco mais pedagógico, né? Então, a primeira coisa, eu quando contextualizo um jogo, talvez eu traga um pouco mais de significado, né, para ele, para o meu aluno. Então, por exemplo, eu vou propor um jogo de damas, que tal se a gente buscar a história desse jogo, como que ele nasceu, que tipo de versão que tem, né? Por que a gente vai escolher uma versão para jogar, quais são os conceitos que estão envolvidos nesse jogo, tá? Mas, por exemplo, começar com a história do jogo, você já está contextualizando ali de início, né? E aí depois aprofunda essa discussão mais para frente, até para eles verem quanta coisa tem nesse jogar, né? Então criar uma história com um personagem, talvez, que eles mesmos possam criar, né? Pensando aí no contexto do jogo de tabuleiro. Então seria esse ponto da contextualização, né? Trazer aquela experiência do jogar com um pouco de significado.
Então, olha, esses personagens aqui, esse fulano e fulano, eles precisam resolver esse problema, e para resolver esse problema, eles precisam jogar essa partida. Vamos fazer de conta agora que nós somos fulanos e fulanos e vamos resolver, né, a partida? É claro que essa contextualização ela tem que ser de acordo com a idade, né, dos nossos alunos, mas normalmente funciona, né? É uma forma de envolvê-los e trazer um pouco de significado para o momento. Não é só aquele jogo pelo jogo, né? Como a gente costuma falar bastante, na Mind eu falava muito isso nas minhas formações. Aí eu preciso conhecer ou explicar quais são as regras desse jogo, né? Então, por exemplo, como que eu ganho esse jogo? Esse é o objetivo do jogo. Quais são os elementos que tem? Então, tem tabuleiro, tem peça, tem dado, apresento ali todos os elementos, né? Para ver como que a gente vai jogar. Para aí sim falar das regras, né? Então, tem regra, como que movimenta, como que a peça faz aqui dentro desse jogo, tá? E tem alguma estratégia, ou seja, tem alguma forma, e aí, assim, primeiro ponto, né? Quando eu contextualizo e mostro a regra, é uma forma, eu tenho que viver essa experiência, eu tenho que jogar para sentir como é que é. Sabe quando vocês aprendem um jogo novo, né, que você nunca viu, vai jogar a primeira vez? Você precisa ter essa experiência para entender como você vai raciocinar dentro daquele ambiente do jogo, tá? Aí só depois de pelo menos uma experiência de jogada, né, com alguém ali, que você vai conseguir entender estratégia, né, para ver como que você joga melhor, para você pensar sobre as jogadas. E aí, aqui nesses dois quadrinhos que eu vou falar, que acabam potencializando o jogo como recurso pedagógico. Primeiro que quando eu penso sobre a estratégia, se eu quiser aprofundar, eu posso usar da metacognição, né, que é um conceito bem, assim, para mim, pelo menos ele é novo, eu estou estudando ele, né, que é o fato de você entender como que você funciona, como que você pensa, como que você pensar sobre o seu próprio pensamento, né, como que é a sua cognição, esse meta é pensar sobre, né, pensar sobre o seu próprio pensamento, seria esse o significado da palavra. Qual que é o seu estilo de jogo? Né? Por que que você pensou, sabe aquela reflexão que você faz depois de uma jogada? E isso, olha como a gente pode fazer um paralelo com a vida, né? Quando a gente tem um problema, quando a gente tem alguma situação, quantas vezes a gente não se pega pensando, nossa, por que que eu pensei, por que que eu fiz isso? O que que aconteceu? Por que que eu reagi assim? Né? Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que melhorar alguma coisa, tá? Tô pegando aqui um exemplo genérico, sei lá. Vou dar um exemplo um pouco mais pontual. Dar uma resposta atravessada para alguém, né? Às vezes a gente só dá a resposta atravessada para alguém e pronto. Mas se você pensa sobre aquela situação, você está usando metacognição, você está pensando sobre você. E isso traz um autoconhecimento, né? Então, por quê? Qual foi o contexto da resposta atravessada? Né? O que, que a pessoa te fez? Por que, que você deu? Como você estava? Tá? Então, você está aí se conhecendo e a metacognição, ela tem essa ideia, né? Você se conhecer, conhecer a forma como você pensa, como o seu cérebro funciona, digamos assim, tá? Eu não sei se eu tô indo muito rápida, mas é que eu acho que não quero deixar o vídeo muito longo. A Josi comentou comigo de ser um vídeo de meia hora, nem sei quanto tá o tempo aqui na gravação, por isso tô trazendo aí algumas coisas não tão aprofundadas, né, para começar aí a discussão. E aí, se a gente está falando que o jogo é uma ferramenta pedagógica importante para desenvolver habilidades para a vida, né, que tem esse paralelo do jogo com a vida, que eu posso criar esse paralelo, então eu posso ir além, né, e tentar relacionar alguma coisa da vivência com o cotidiano. Tá? Quais aprendizagens ali daquela vivência, daquela partida eu posso usar na minha vida, né? Queria muito poder fazer uma vivência com vocês com algum jogo para mostrar isso na prática, né? Então contextualizar esse jogo, mostrar as regras, deixar você jogar, falar das estratégias e aí fazer então essa reflexão, né? Como isso não é possível, eu tentei
sistematizar aqui nesse slide, né? Mas eu acho que a gente pode pensar pegando um jogo conhecido. Eu vou dar o exemplo do Damas, tá? Que eu acho que Damas é um jogo que a maioria das pessoas conhecem. Então, o Damas, como que você pode contextualizar esse jogo? Primeiro, indo atrás da história do jogo, né? Onde ele surgiu, quem começou a jogar Damas, né? Qual que é a história que tem nele, né? Para trazer esse jogo um pouco mais significativo, né? A gente descobre várias coisas ali. Que tem várias versões, é um jogo muito antigo, né? Quais são as regras do Damas? Então, seu objetivo lá é capturar todas as peças do oponente, deixar ele mobilizado sem nenhuma jogada, né? E aí você tem lá as peças só andam na diagonal, tem captura, então isso eu tô falando das regras, tá? E as estratégias? Então, vou dar um exemplo de estratégia. Poxa, um exemplo de estratégia. Se eu deixo as minhas peças, né, um pouco mais recuadas, talvez eu dificulto a vida do meu oponente. Então, isso é uma estratégia. Eu posso usar esse artifício para ver e jogar melhor, né? E claro, também depende muito da jogada da pessoa que está fazendo comigo, está jogando comigo, né? E aí eu posso tentar, no final da partida, independente do resultado, relacionar alguma coisa de tudo isso, né, da regra, da estratégia, da história, com algo do cotidiano, tá? Então, vou dar um exemplo. Poxa, no Damas você tem ali a regra da dama, que ela tem uma flexibilidade maior, enquanto as outras peças elas não têm tanta flexibilidade assim. O que que isso te lembra em relação à sua vida, tá? Quais são as situações em que você se vê flexível, né? Com um pouco mais de flexibilidade, quais são as situações que você tem que, né, ir um pouco mais devagar, tá? E reparem que quando eu faço essa pergunta, esse ir além, né? É uma coisa muito pessoal, porque tem a ver com a sua vivência no jogo e tem a ver com a sua vida, né? A sua percepção. Mas concorda que com essa reflexão eu posso potencializar uma situação de jogo em uma coisa muito maior, tá? É só um exemplo, não sei se ficou claro. Depois vocês me dizem aí se tá de acordo, vou aguardar o feedback da Josi, tá? Se deu para entender aí o que eu quis dizer. E aí, assim, né? Eu tô trazendo algumas coisas aqui também pensando, né, no contexto que a gente tinha, pensando no contexto de agora, né, como os jogos online, para a gente trazer esse recurso para as nossas aulas, e eu imagino que vocês já devem estar fazendo isso, né? E também algumas dicas pensando no momento quando a gente retornar às aulas, sei lá quando, né? Então, quando a gente vai trabalhar, né, com jogos de tabuleiro físico, é muito importante a gente fazer os combinados. Então, às vezes, estipular um tempo para a partida, porque a nossa aula tem tempo, né? Um sinal para ter atenção, então, sei lá, apagar a luz, uma música, bater palma, e aí eles precisam parar de mexer no tabuleiro para prestar atenção, porque você pode dar algum recado ali, falar uma regra nova, por exemplo. Por isso que é muito importante que tudo isso seja combinado antes, né? A contextualização ela pode vir a partir de história, uma imagem, vídeo, né? São diversas maneiras de como ele pode ser explorado. A roda de conversa no final, né? Ou que eles registrem alguma coisa no final é muito importante para fazer esse ir além, né? Essa reflexão, essa parte de potencializar ali a experiência, né? Trazendo o paralelo jogo com a vida. E enquanto eles estão jogando, tem que ser divertido, né? Então, o professor pode, inclusive, ajudá-los, né, no momento em que está jogando, a perceber como que eles podem jogar melhor. Então, olha, sei lá, às vezes a gente passa, né, vê o aluno todo, voltando aqui o exemplo da dama, tá? Ele mexeu uma peça que não foi muito boa, né? E aí depois, né, você fala, olha, aquela hora que você mexeu aquela peça, por que você mexeu essa peça? Né? Será que foi uma boa jogada? Porque aí ele vai percebendo e vai construindo a estratégia do jogo também, né? Vai percebendo como que ele raciocina dentro daquela situação do jogo, tá? E falando dos jogos de tabuleiro, né?
O jogo de tabuleiro, ele já tem uma questão de simular até um espaço físico, né? Quando você está no tabuleiro e as peças estão ali, trazendo de novo, né, a situação da dama. É como se as peças fossem as pessoas e o tabuleiro fosse algum ambiente, né? E até esse paralelo a gente pode usar para fazer aí reflexões com os alunos, tá? Então repara que, né, é uma ferramenta que ela é divertida e que a gente pode explorar muitas coisas dela para ir trazer uma experiência significativa, né? E que tem aí desenvolvimento de habilidades e habilidades que a gente pode usar na nossa vida mesmo, como se fosse uma simulação, um treino, né? Falando aí a grosso modo, tá? E às vezes até exercícios, né, sobre o jogo, para registrar de alguma forma, como eu falei, escrever uma frase sobre a vivência, né, resolver uma situação de jogo. Então, quem joga xadrez, damas, eu tô falando desses jogos mais conhecidos assim, para ficar mais fácil de exemplificar. Mas muitas vezes a pessoa tem ali uma foto, né, de uma situação de jogo e ela precisa descrever quais são os movimentos que vai acontecer e é assim que aprende, né? E ela tem que fazer uma imagem mental futura, né, daquele jogo. Quais são todas as possibilidades que existe ali, né? E o que pode acontecer? Essa imagem mental futura tem muita coisa envolvida, né? É uma habilidade muito importante quando a gente está fazendo um planejamento, que você precisa ali traçar uma imagem mental do que você quer no seu resultado final, tá? E já está exercitando isso no jogo de damas, por exemplo, tá? Pensar as possibilidades para cada uma das peças é uma forma de você tentar fazer aí um planejamento, identificar qual que é a melhor jogada, tá? Então, é nesse sentido. Aí pensando, né, numa contribuição, também, não sei se no momento de pandemia, mas talvez no momento pós-pandemia, quando as aulas voltarem, tem esse jogo que ele é extremamente rico, Mancala. Ele é um jogo que é possível trabalhar várias coisas. Ele pode ser construído com materiais recicláveis, então caixa de ovo, né? Você precisa como a imagem aqui, né? 12 covas, que podem ser feitas com a caixa de ovo, e 2 espaços que a gente chama de depósito, que pode ser com copinho, né? E feijões, milho, para ser as sementes aqui. Esse jogo ele tem origem africana, tá? E o objetivo do jogo é acumular a maior quantidade de sementes no seu depósito. É um jogo para 2 jogadores, cada jogador tem o seu depósito aqui, né? E precisa fazer o movimento para colocar as sementes no depósito. Tem a questão do movimento, que é no sentido específico, é no sentido anti-horário. Então, você movimenta, né, da esquerda para a direita. E é um excelente jogo para trabalhar a questão matemática, né? Então, soma, multiplicação, a própria contagem, esse planejamento que eu falei de tentar enxergar as jogadas mais à frente. E além disso, ele é um jogo muito bacana para você falar de distribuição, de dividir a própria regra do jogo, né? Se você não distribui as sementes que estão na sua cova, o jogo pode acabar e você pode se dar muito mal, né? Porque o oponente captura todas as suas sementes e guarda no depósito dele. Então é um jogo muito bacana, é muito rico, um jogo da cultura africana. Eu sou apaixonada por ele. E é um jogo, né, fácil de ser produzido, né? Até nesse momento de pandemia, se tiverem as regras disponibilizadas para os alunos, pode ser uma ferramenta bacana para eles jogarem em casa com a família, né? E trabalhar aí essas noções que eu falei. Eu vou disponibilizar o vídeo que explica as regras desse jogo, porque eu só pincelei aqui, tá? Caso vocês tenham interesse, vou mandar aí para Josi esses slides e o vídeo, porque aí vocês podem utilizar, mas se procurar Mancala no Google tem muito material, né? Falando inclusive da parte da história do jogo, né? Reza a história aí, né? As fontes históricas
é que ele é um dos jogos de tabuleiro mais antigo que existe. Tem também várias versões, essa é a versão mais simples, pelo menos a versão que eu conheço, né? Mas eu sei que tem mais, tem versões diferentes. E era um jogo que ele era utilizado, né, na África antigamente para definir, por exemplo, quem que ia ser o responsável por determinada tribo. Porque esse jogo ele tem a questão do plantio, né, da colheita, da distribuição. Então, um bom jogador de mancala, eles entendiam que seria um bom líder de uma tribo, né, que ia pensar em todos, tá, em acumular aí os recursos para todos no depósito, tá? E olha, a gente pode até hoje trazer aí uma conversa sobre educação financeira, tá? Tô jogando todas as ideias e as possibilidades, tentando aí uma contribuição para vocês e trazendo um pouco do que eu estou estudando, tá? Espero ter contribuído, ter ajudado. Ah, eu coloquei aqui, né, no agradecimento, a foto do baralho dos dados. Poxa, dados é uma ferramenta maravilhosa para jogar, para trabalhar a probabilidade, né, com os alunos, aí os professores de matemática, acredito que vocês até devem usar. E se eu estou passando dicas que vocês já usem, por favor, fiquem com a parte que vocês não usam, tá? Mas pensando aí em potencializar, né, essa experiência. Espero que eu tenha contribuído. Vou deixar aqui os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp, meu e-mail, tá bom? Para falar de material, dar dica de algum jogo. Eu estou bastante enrolada aí com as minhas crianças na educação infantil, né? As aulas remotas na educação infantil. Mas na medida do possível eu respondo dependente de qualquer coisa, mas na medida do possível eu posso contribuir com o que vocês precisarem, o que eu tiver como, né, de material referente a esse assunto, tá bom? Obrigada, espero que tenha contribuído e espero que eu não tenha falado tão rápido e nem que tenha ficado um vídeo muito longo e chato, tá bom? É isso. Um beijão para vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Espero que a gente se veja ao vivo, né? Ou se for ao vivo presencial, eu prefiro, porque daí posso até proporcionar uma vivência aí para a gente conversar, né? Olho no olho. Mas deixo aqui aberta esse canal para a gente se falar, tá bom? É isso. Um abraço e até a próxima.